Olá, meu nome é Jean e hoje eu tô aqui para conversar com vocês a respeito de sexualidade e gênero, que, para grande parte da sociedade, se resume em ser homem e mulher. Mas eu tô aqui com essa galera para mostrar para vocês que a maioria da sociedade está totalmente enganada em relação a isso. E para dar início à conversa, eu gostaria de chamar a Rose. Por favor, Rose, se apresente. Meu nome é Rose Braida, eu sou professora, tenho 44 anos e eu me descobri realmente como lésbica quando eu tinha 12 anos de idade, que no colégio eu tinha uma amiga e a gente teve uma relação. Minha primeira relação sexual foi com uma mulher. E isso foi impactante para minha família, porque foi na minha casa, eu já sentia atração por mulher desde criança. Sempre achei mulher mais atraente que homem, nunca tive essa visão de sexualidade, de ter atração sexual com um homem, né? Sempre olhei desde pequeno para mulher. E eu tive essa experiência sexual com 12 anos, né? Onde eu tive uma relação sexual com uma menina. E foi na minha casa, e a minha mãe viu, minha mãe chegou a presenciar isso. E aí eles falaram com a família dela, falou com a minha família, minha mãe me levou para o psicólogo, meu pai achou que não era uma coisa, que era uma coisa de criança, né, que com isso que ia passar. Me encaminharam a fazer o tratamento com a psicóloga, eu fiz. Teve toda uma pressão da família da menina também, que isso eu tenho 44 anos, isso foi há 32 anos atrás, né. E os pais tiraram ela da escola para ela não ter mais contato comigo e eu fui fazer tratamento, né? Porque para os meus pais isso não era o correto, isso era uma fase e ia passar. Eu terminei o tratamento, a psicóloga chamou meus pais e disse que não, que realmente eu era lésbica, que eu ia ter uma hora ou outra, ia fluir isso e eu ia me libertar e eles iam ter que aceitar. Aí, como eu tinha 12 anos, né, para mim ainda era meio confuso, apesar de ter feito essa terapia, e eu tinha amigos só héteros, né? Fui para o ensino médio, conheci pessoas héteros, não tive mais relação com nem homem nem com mulher, né? Eu me fechei, eu acredito que eu acabei me fechando por esse trauma de não ter sido aceita na família, na escola, enfim. E fui tocar minha vida, eu pensava comigo que eu tinha que trabalhar, fazer uma faculdade, ter uma profissão, para eu ser independente e assumir a minha sexualidade no momento correto, porque a minha família não aceitou. Eu sou filha única, né? Então eles tinham uma visão de eu casar com um homem, principalmente a minha mãe, constituir uma família. Aí eu terminei a faculdade de Direito, né, que eu sou formada em Direito também, em Língua Portuguesa. Fui morar com 25 anos, fui morar com o meu tio em Campinas. Ele é homossexual, ele viu que estava o conflito que estava ocorrendo na minha família. Ele me chamou para morar com ele em Campinas e com o marido dele. Ele é irmão do meu pai, caçula. E eu fui. Aí foi aonde eu revelei para meus pais que eu era mesmo, que eu gostava de mulher, sempre gostei. Já comecei a namorar, apresentei minha namorada e eles, né, tiveram que aceitar. Eu acredito que assim, meu pai ele sempre aceitou, tranquilo. A minha mãe até hoje não. A minha mãe, ela sabe, mas ela aceita, mas ela não quer enxergar, né? Ela não toca no assunto. Para ela é uma coisa assim, um tabu. Ela tem 72 anos também, para mim isso já eu respeito, né? Eu tenho namorada, eu levo meu namorado em casa, ela dorme em casa, tranquilo, minha mãe conversa. Mas ela não gostaria, ela gostaria de ter outra filha. Na profissão também, eu acredito que todos que estão aqui, que tem a nossa profissão, a gente tem que se destacar mais na profissão. Porque vamos dizer assim, há 10, 20 anos atrás, não era tão liberado e tão conversado como é hoje, né? Então eles olhavam assim para o homossexual, para a lésbica, para o gay, e se acontecia alguma coisa assim, a gente tinha que provar o nosso caráter, né? Tinha que provar que a gente tinha que sempre se sobressair na profissão. E se alguma coisa desse errado, né? Homossexual, só podia. Então não, a gente tinha assim essa cobrança dentro da gente mesmo, eu tinha que ser a melhor possível para eles não me enxergar só como uma lésbica, mas sim como uma profissional. E eu acho que com o tempo eu tenho certeza absoluta que eu consegui isso, né? E é isso. E
E a respeito da sua mãe, vale ressaltar também que ela é de outros tempos, né? Ah, sim, tem 72 anos, né? É de outra geração. E a minha família na minha família é eu e meu tio, né? Meu tio faleceu já, então, assim, ele que me ajudou. Se não fosse ele, eu não sei também o que teria sido, né? A aceitação veio com o tempo. Eu consegui provar para minha família que não é porque eu gostava de mulher, que eu era uma pessoa, vamos dizer assim, antigamente se falar não prestava, né? Não é assim. Isso não quer com quem você se deita, o que você faz, não tem nada a ver com o seu caráter, muito pelo contrário, né? Agora, dando continuidade à conversa, temos o Gustavo, né? Por favor, Gustavo, se apresente. Então, o meu nome é Gustavo Domingues, eu sou coordenador de atendimento e para falar um pouco da minha vida, da minha descoberta enquanto gay, é algo assim, prazeroso por hoje eu estar aqui para poder contar, né, sobre essa minha vivência. Eu me descobri gay quando eu tinha, acho que 7 anos de idade. Eu me descobri perante, tipo assim, a minha convivência somente com meninas. Então, essa convivência só com meninas meio que gerava um conflito, né? Tipo, que o menino tem que andar com o menino e a menina tem que andar com a menina. E aí, como isso já era um pouco diferente, eu me questionei, nossa, será que eu sou o diferente? E aí também tem a questão que foi muito importante, sei lá, livros, novela, porque a gente, pelo menos na minha geração, que não é tão antiga, mas assim, falar sobre gay e se descobrir gay não era algo assim acessível. Quando eu me descobri, sei lá, com 7, 8 anos, eu não tinha o Google, né, pra gente poder pesquisar o que a gente estava sentindo. Eu simplesmente fui vivendo e aí assistindo televisão, assistindo novela, aí você vai falando, nossa, parece que eu me identifico com tal personagem, então acho que eu sou de fato gay. Mas essa questão ela ficou muito clara quando eu fui para o colegial, no caso, e que de fato assim eu pude despertar sentimento por homem. E aí no caso eu já me senti assim, sei lá, um pouco diferente mesmo, de fato. Porque antes era o sentimento de ser diferente por andar só com meninas. E agora, por eu estar despertando um sentimento e sentindo de fato um sentimento por homem. Então, basicamente foi assim, essa minha descoberta. Foi numa vivência mesmo, foi no âmbito escolar que a gente vai se descobrindo. E que foi muito importante para mim. Agora, eu gostaria de chamar a Mariana, por favor, se apresente. Meu nome é Mariana, eu tenho 19 anos, eu sou estudante de educação física e atualmente eu trabalho como autônoma. A gente tem uma empresa, a gente vende bolsas, a gente vende produtos de cabelo cacheado, a gente faz o que dá. E eu sou bissexual, eu me descobri com 16 anos, na verdade eu me assumi com 16 anos, mais para os amigos, né, porque eu sou cristã, criada numa família totalmente católica, totalmente conservadora, e isso foi bem confuso. O sentimento sempre foi de insegurança, de medo, e eu já fazia tratamento com psicólogo e com psiquiatra, mas por outros motivos. E nessa época eu acabei me apaixonando por uma menina, e eu sempre fui uma pessoa assim, de fazer amizade, ou, eu tô saindo com um menino. E aí, quando eu saí com a primeira menina que eu conheci e me apaixonei, eu tive muito medo. Medo o tempo todo. Medo de alguém me ver mexendo no celular. E na minha casa, como somos cristãos, essa coisa sempre foi real, tabu. Mas minha mãe sempre apoiava, mas ela não sabia, mas ela apoiava os amigos dela. Porque ela falava pra mim, eu aceito, aqui é tudo de boa, eu amo as pessoas. Mas quando eu comecei a namorar, desculpa se eu chorar, eu comecei a namorar um homem trans. E pra mim, eu falei assim,
eu vou apresentá-lo à minha família. E quando a minha mãe descobriu que ele era um homem trans, para ela foi, eu acho que foi o ápice dela realmente falar assim, a minha filha é bissexual, né? E ela, quando ela enxergou isso, eu sempre dei sinais, e quando ela enxergou, foi um baque para mim também. Eu saí de casa, foi super, isso é muito recente, foi super difícil e ainda é um tabu para eles. Mas estar aqui e falar sobre isso abertamente é algo muito gratificante, porque ser dona de si não é só sobre... eu sei que eu sou cristã, eu tenho as minhas crenças, mas eu sei que eu sou assim porque simplesmente existem isso em várias outras pessoas, e me sentir diferente sempre foi algo que me fazia me sentir errada. Os meus primos muitas vezes falaram pra mim, você tá em cima do muro, você é católica, você tem uma família para construir, eu sei que você não quer isso, mas ninguém convive com ninguém 24 horas para saber o que passa na cabeça. Então, quando as pessoas acabam questionando, a gente se questiona. Será que eu tô errado? Será que eu tô certo? Será que realmente eu tô errado? De tanta gente vir falar pra mim que eu não estou seguindo o caminho que as pessoas desejaram. E aí foi aí que eu entendi que não é as pessoas que escolhem o caminho que você vai seguir, a vida que você vai escolher pra você, a pessoa com que você vai se relacionar. E sim, o que você tá sentindo, o que é bom pra você. E hoje isso é recente, de enfrentar o medo, de me permitir a conhecer pessoas que realmente fazem eu me sentir bem, sendo homem, sendo mulher, sendo trans. E para mim isso é muito gratificante, de falar isso, que eu posso escolher alguém que eu realmente me identifico, independente do gênero que ela tenha. Essa parte que você fala da religião, ela é muito tocante para mim também. Eu entendo o seu desespero, porque eu cresci em uma casa evangélica e esse processo... Nossa, até eu vou chorar agora. Esse processo de autoaceitação junto com a igreja, ele é muito doloroso. Sim, e a religião, ela, assim, tem os dogmas, né? Mas quem faz a religião somos nós, que estamos dentro da igreja. Então tem os dogmas, por exemplo, eu sou católica, os dogmas da minha igreja, geralmente são pessoas muito mais antigas que repassam eles. Então, a minha mãe fez eu conversar com vários padres, mas eu sempre escolhi os padres recém-formados. Porque assim, a gente precisa ousar e inovar as coisas que a gente pensa, que a gente repassa, de que se a minha religião quer que todos tenham a salvação, então que todos tenham a salvação com amor, porque é só sobre isso. E a salvação é individual, eu falo isso pra mim, sabe? Então assim, o que eu sou, o que eu deixo de ser, dentro da minha religião, não é sobre com quem eu me relaciono, mas como eu me relaciono comigo mesmo e com os meus dogmas. Eu leio a palavra de Deus, eu sou catequista, então o padre da minha igreja realmente ele me chama de ousada, porque eu sou o que eu sou e eu não repasso da maneira como me repassaram. Então isso eu já me questionei por me sentir errada, mas não libertada de algo que não fazia sentido. E hoje, encontrando isso, as coisas começam a fazer sentido. É muito difícil quando você é uma dessas letras e é criado numa família muito cristã. Porque eu amo a minha religião, eu amo o meu Deus, mas eu também amo quem eu sou. E foi Ele quem me criou. E para eu entender isso, foi muito dolorido por me sentir mal. Mas hoje, super de boa. Só para fechar, acredito que se Jesus voltasse para a Terra hoje, ele com certeza seria apedrejado. Por quem apedreja a gente. Exatamente. Dando continuidade, eu gostaria de passar a palavra agora para o Saulo, né? Por favor, se apresente. Tenho 35 anos, eu sou um homem transexual e eu, vamos dizer, não descobri. Eu sempre me senti no universo masculino desde meus 4, 5 anos de idade, a partir do momento que eu tive a minha primeira consciência. Aquela consciência, aqueles
estralo que você de repente fala, eu existo? E tudo começou desde novo, e sempre jogando bola, sem camisa. E em relação a tudo que eu gostaria de dizer sobre a minha descoberta, é que foi difícil porque eu tinha medo de falar isso para os meus pais, medo de apanhar, né? Na época a gente veio que lá, levava uma cintada por causa de tonteira. E eu fui, como se diz, eu com 16 para 17 anos foi quando eu descobri a palavra transexual, porque, como a Rose disse, né, na época a internet não tinha tantas condições como hoje. Eu pesquisei no Google que eu nasci mulher, mas sou homem. E uma das primeiras páginas de endereço que veio foi um grupo do Yahoo escrito FTM, que significa Female to Male, que é de fêmea para homem, né, nos Estados Unidos. E eu entrei para ver, porque foi a única coisa que me apareceu assim do Brasil, para poder ter acesso a mais informação do que eu estava sentindo. E foi daí que eu entrei nesse grupo. A gente fazia um e-mail, mandava uma foto e trocava e-mail com todo mundo daquele grupo. E foi aí que eu descobri a palavra transexual, porque até então eu me achava a única pessoa diferente do meio LG. Eu tinha meus amigos, eu tinha meus colegas, mas todos eram lésbicas e gays. Eu nunca me identifiquei como uma mulher lésbica, apesar de viver como uma na época, porque eu não tinha para onde ir. Eu tinha medo, às vezes, de contar. Eu perdi amizades por falar que eu não gostava de ser mulher, que eu queria fazer cirurgia, que eu não aguentava mais ter seios, que eu não tinha como chegar nas pessoas e falar, ó, meu nome é Saulo, com corpo, vamos dizer, né, feminino. E por causa disso eu falo que minha vida começou a partir dos 32 anos de idade, e que minha vida até então, não que eu não tive vida, mas para mim foi muito vago. Eu não vivi a minha adolescência como gostaria de ter vivido, e nem a minha infância. Eu não tinha como chegar e falar, ó, eu sou um menino preso no corpo de uma mulher, e ainda mais numa época que tudo era frescura, falta de couro. Infelizmente culpavam-se muito a minha mãe, né? Eu nunca gostei disso, de culpar minha mãe por algo que ela não teve culpa nenhuma. Ela se culpou também, na época, muitas vezes, de achar que tinha feito alguma coisa de errado. E nesses 32 anos, eu vivi muita coisa que eu acho que ninguém gostaria de viver, que é ver a sua vida passar e você não poder vivê-la do jeito que você gostaria. É a mesma coisa de você ter 1 milhão na sua conta corrente e não poder gastar. E com 32 anos foi quando eu consegui a libertação de muita coisa na minha vida. Foi a minha cirurgia de mastectomia, que foi uma libertação para mim em vários aspectos. E o meu nome, o RG. Porque não bastava eu ter minha cirurgia, eu fiz minha cirurgia com 31 anos, eu tinha essa questão do RG, porque eu já estava hormonizado, e em muitos lugares eu tinha que apresentar o RG, a CNH, e não batia, e eu tinha que justificar o porquê, toda vez você justificar o porquê daquele nome no RG. Então, eu falo que não é vida. E a partir do momento que eu tive meu nome, eu falei, agora eu existo. E eu comecei a viver como se fosse a primeira vez. É a mesma coisa você entrar em coma, acordar, olha, estou com 32 anos,
E eu vou aproveitar tudo que eu não aproveitei em todo esse tempo da minha vida que eu não tive. Que é as simples coisas de você brincar com os meninos, trocar ideia com seu pai de homem para homem, ter conselho de uma pessoa masculina. E em relação à família, eu posso dizer que hoje eu tenho minha família comigo, depois de muita e muita luta, né? E já cheguei a ter meu pai não falar comigo por muitos anos. Eu já cheguei a ter meu irmão me dedar por muitas vezes para minha mãe, quando eu ia atrás das minhas namoradas escondidas. E mais, né? Escondido. Eu falei escondido porque tava lembrando das meninas. E cada coisa louca que eu já fiz para ficar com alguém. E às vezes eu me arrependo, sabe? De muitas loucuras que eu já fiz por causa de relacionamento, porque não valeu a pena, mas cresci. Mas em relação à família, posso dizer que hoje eu sou muito vencedor. Hoje eu tenho, né, os meus pais, o meu irmão e a minha avó, que hoje, por mais difícil que é para eles, me tratam como filho. Hoje meu pai me chama de Saulo, coisa que eu nunca imaginei acontecer. Ele até trocou o meu nome no WhatsApp dele. Isso para mim foi uma grande vitória, né? E de tudo que já me aconteceu e de ver a minha família hoje e a minha família antes, é que são pessoas totalmente diferentes do que eu conheci lá atrás. E porque foram famílias também que me colocaram em psicólogos, achando que o psicólogo ia reverter a situação, de que aquela esperança, né, que o pai e a mãe têm, que não, minha filha vai virar mulher, né? Não é possível, né, que isso seja só comigo, né? Porque meu pai e minha mãe têm as amigas, os amigos deles e não tem um filho igual a mim. Então para eles era, mas por que a minha filha foi ser assim, né? E até que teve uma psicóloga que chegou, e aquela coisa de chamar o pai e a mãe para conversar. E eu não gostava disso, porque só eu sei que quando eu chegava em casa eu ficava ouvindo também coisas que eu não queria ouvir. E foi quando uma psicóloga chegou e falou assim: sua filha vai ser uma mulher masculina que vai viver de calça jeans e blusa comprida. Acho que ela teve razão. Mas, de certa forma, eram pouquíssimas informações na época de transexualidade, ainda mais eu, uma criança de 5 anos na época, ouvi isso de uma psicóloga junto com meus pais. Morri de vergonha, porque dentro de mim eu sabia que eu era mesmo a roupa que ela falou, né? Que eu ia viver, que era a roupa que eu queria, que eu sempre gostei. Mas, de certa forma, não era essa expressão. Quando ela disse menina, eu sempre fiquei assustado, porque foi uma coisa que eu nunca representei em toda a minha vida, uma figura feminina. Agora com vocês, a nossa querida Lu, que vai estar se apresentando também. Eu sou a Lu, gente, Lu Belinato, né? Tenho 31 anos, com cara de 12, e me identifico enquanto uma pessoa trans não binária, né? É recente, já fazem 2 anos que a Lu nasceu, de que a Lu está aqui na frente de vocês, mas, né, já fazem 31 anos que hoje eu entendo que sempre fui, sempre abrilhantei o mundo dessa forma, mas infelizmente a Lu não, né, foi designada como uma outra pessoa, como um menino, que depois se descobriu como um menino gay aos 11 anos, e com 29 anos entendeu que, na verdade, nada disso era a realidade, na verdade, nada disso era ela, na verdade, esse menino gay era uma pessoa não binária, e que hoje está aí, né,
enquanto profissão, eu sou docente do Senac Mogi Guaçu, mas me caracterizo como uma multiartista, né? Porque durante toda essa minha vida profissional e não profissional, eu pude e tive o prazer de buscar experimentar várias áreas das artes. Então, oficialmente sou, né, formado em arquitetura, design de interiores, mas permeio a parte da moda, da maquiagem, do audiovisual e principalmente da maquiagem, que foi uma dos momentos que fizeram a cisão, onde me fizeram começar a desconhecer aquela identidade que me foi colocada ao nascer e que, né, por muito foi na época que eu comecei a experimentar arte drag, e depois de tudo isso, depois de muitas transformações, muitas experimentações e até muitas negações sociais, a Lu nasceu. E aí a Lu nasceu, está aqui conversando com vocês hoje. Também é importante eu falar, né? Eu não sou paulista, eu sou mineira, eu falo que nasci na roça, né? Porque meus pais são agricultores, então naquela época também, assim como os meus colegas falaram, também além de ser tudo muito tradicional, né? Também eu falo que eu vivia num feudo, né? Porque era uma comunidade rural a 11 quilômetros do centro da cidade, onde tinha sua capelinha, onde os costumes eram grandemente fortificados e que né, existia uma questão social muito grande para que eles continuassem ali. Então, né, hoje eu entendo que naquela época, né, hoje o que as pessoas falam que era criança viada, né? Eu sempre fui aquela criança viada. Só que a partir do momento que essa criança viada começou a demonstrar muito quem ela era, a levar isso e questionar isso, ela foi podada, né? Porque daí lá as questões sociais e principalmente tradicionais do local, e aí vamos colocar aqui família, pessoal mais próximo e tudo mais, foi podando, né? E aí a gente não tinha também essa força do que a gente fala hoje, do que é um não binário, né? Do que é não. Primeiro, eu mal sabia o que era identidade de gênero, né? Quando, com os meus 11 anos de idade, a primeira coisa que eu fui entender era para quem eu orientava a minha atração, seja sexual, seja afetiva, que era para um outro menino. E aí, né, você acha que tá tudo ok, tá, né? Tá tudo ok para você, porque é um processo que para mim foi bem tranquilo em questão de aceitação, porque eu falei, tá, é isso e vou viver, sabendo que isso eu não levaria ao externo, né? Porque eu sabia que meus pais, minhas irmãs, todo mundo ali tinha uma forma de tratar isso muito, muito difícil, né? Mas eu falei, estava muito bem resolvido para mim. E até, né, e aí tem a questão da saída do armário, né? Então a primeira saída do armário foi aos 19 anos, onde eu ouvi da minha mãe de que, né, eu nunca poderia ser quem eu sou naquele lugar, eu só seria feliz fora dali. E desde dos meus 11 anos de idade eu sabia que eu já tinha isso para mim, que eu falei que eu só ia ser feliz fora dali. E aí não é que está acontecendo isso hoje, né? Hoje eu não estou mais lá, estou aqui, estou sendo feliz sendo eu. E aí depois desses 19 anos de idade também achando que estava tudo certo, né, se relacionando com outras pessoas, né, você acha que a vida é tudo isso que está acontecendo, mas aí a vida aí a sociedade transforma, a sociedade tem mais representatividade e você começa a questionar quem você é na sociedade, qual é o seu papel ali nessa sociedade, quem são as pessoas e os relacionamentos delas com você nessa sociedade. E aí tudo se choca, né? Tudo abre. E aí você começa também, em vez de só questionar para quem você orienta o seu desejo, a sua afeição, o seu afeto, você também começa a se questionar como você se identifica, né? E aí foi o meu momento de cisão, foi aos 29 anos, porque nesse processo eu né, estava experimentando a arte drag por muito tímido, mas experimentando também, meio que brincando para dar o close e tudo mais. Mas hoje eu entendo que, na verdade, aquilo era a Lu querendo se externalizar e ser a Lu que é hoje, né? E que naquele momento, né, aos 29 anos de idade, era o que eu conseguia ter um pouco de liberdade social. Então, quando vou vestir a minha roupa, vou fazer a minha arte e falar que é só enquanto drag. Hoje a drag existe, mas ela é
uma continuidade de quem eu sou. E aí naquele processo eu também comecei a questionar isso, né? Porque meu papel enquanto homem naquela época na sociedade sempre foi questionado, né? Porque a sociedade nunca me viu como um homem, eu nunca me vi como o homem que a sociedade olha e não aquele machão, porque aquilo lá nunca passou pela minha cabeça. Mas todos os outros espectros e as outras formas de masculinidade também não abarcavam o que eu era, né? Isso já era muito claro para mim desde quando eu era criança. Mas aí, né, naquela época eu comecei a tentar verificar se, né, era a mulher, se era o feminino, se era para esse caminho que eu me entendia, que eu me identificava. Mas eu também vi que não era, né? Porque também eu descobri, e hoje eu era essa pessoa e esse corpo estranho. Esse corpo que até então, antes de conhecer a alcunha não binária, de conhecer o guarda-chuva e conhecer todas as outras identidades de gênero, eu achava que eu estaria no limbo, sabe? Eu seria algo que está entre ou está por além. E aí fui buscar, né? Assim como hoje a gente tem a possibilidade da internet, né? A gente tem... E também hoje a importância da representatividade, comecei a ver pessoas falando sobre não binário, sobre gênero fluido, e aquilo me soava de uma forma estranha, mas que parecia caber para mim, sabe? Fui buscar, fui me informar, e aí com isso eu me construí, né? Com isso eu me construí, comecei a entender que a minha identidade é não binária, né? Mas eu me sinto à vontade e gosto de ser chamada no feminino. Então, meu nome também teve a mudança de nome, né? Eu ainda não tenho ele registrado no meu RG, mas eu estou no processo, porque também, assim como o Saulo falou, né? É onde a gente é a gente. Porque enquanto você tem os vários processos, enquanto você se identifica, é o começo, mas parece que está tudo bem, está tudo certo, até o momento que você vai para a sociedade e aquilo é constantemente invalidado, né? Constantemente invalidado, e é igual no meu trabalho. No meu trabalho eu sou tratada como Lu, mas tem alguns pontos, principalmente em questão de registro, que é relacionado à carteira de trabalho e tudo mais, ainda é o meu nome antigo, meu nome morto. Então, parece que você é e não é. Então, é só o momento que você consegue provar com um registro, que não é que ele prova, mas que ele mostra para a sociedade de que é isso. E você, esse nome é você, e tudo aquilo que foi, não é porque não fizeram parte. Fizeram parte de uma construção de quem você é hoje, mas não é você em sua essência. Então, estou nesse processo, né, e aí tenho muito privilégio, né, também é importante eu trazer isso. Eu tive o privilégio de ser uma pessoa, né, antes me se reconhecer enquanto menino gay, né, e aí ter acesso à faculdade, ter acesso a muitos processos sociais que me colocaram ao local que eu estou hoje, enquanto uma docente que tem ensino superior e também uma pessoa branca magra, né, que muitas vezes, e que a gente sabe disso, que outras pessoas como eu, que têm essas outras camadas, que são pessoas negras, pessoas gordas, pessoas PCDs, muitas das vezes não conseguem atingir simplesmente o fato de eu estar sentado aqui, né, e conversando com vocês. E quanto aos outros T's, né, que nós temos nessa enorme sigla, o que você teria a dizer sobre? Então, quanto aos outros T's, né, eu me identifico dentro de uma identidade não binária, e também foi um processo de eu entender isso, né, dentro da sigla, aonde eu faço parte, né, aonde eu me reconheço enquanto Lu, enquanto os outros que estão junto comigo na minha causa. E aí a gente fala sobre a sigla T, né, que hoje não é só um T de transexual, ou um T de transgênero, ou um T de travesti. Na verdade, são todos esses que a gente conhece até o momento, mas que eu falo até o momento porque o poder do conhecimento e o poder da investigação e do estudo científico está cada vez mais buscando decodificar quem nós somos, porque, né, nós não somos iguais. Enquanto pessoas, nós somos todas diferentes. Nós precisamos ter direitos iguais. E aí, enquanto T, a gente tem hoje uma palavra que tenta abarcar essa variedade de pessoas dentro da sigla T, né, que são as pessoas transvestigêneres,
que são as pessoas transexuais, as pessoas transgêneros e as travestis, né? Que o melhor é sempre cada um falar por si, né? Porque cada um vai poder dar a sua vivência e dar o seu relato do porquê se identifica dentro dessa identidade, dentro desse nome. Mas o que a gente também pode trazer hoje enquanto uma forma de reconhecer isso é, primeiro, não buscar diferença, né? Entenda que são todas pessoas que, pelo termo trans, não se identificam com o gênero que foi designado ao nascer, assim como eu. Só que cada uma delas quer e tem o direito de ser chamada como transexual, travestis ou transgênero, independente da sua mudança estética, mudança corporal ou qualquer que for, independente se de feições, de formas de fala, do que for. Cada um vai ser responsável para se identificar e se falar da forma que se sentir à vontade. Somos todas pessoas trans, se nos identificamos enquanto pessoas trans, nós temos pela definição que somos pessoas que não nos identificamos com o gênero que nos foi atribuído ao nascimento, né? Quando a gente nasceu, o médico vira para a mãe e fala: isso é homem, isso é menino, isso é mulher. Então, é essa a definição. Mas temos o direito de ter reconhecido os nossos nomes enquanto transexuais, transgêneros ou travestis. O que a gente precisa ter é perguntar, né, se uma travesti quer ser chamada e se identifica como uma travesti, é o gênero que você vai chamar ela, né, a identidade de gênero que você vai chamar ela. Se uma pessoa transexual, se uma pessoa transgênera quer ser chamada como tal, também. E até uma outra pessoa que prefere ser chamada como termo guarda-chuva, que é o transvestigênero, né, não cabe a nós validar ou desvalidar nenhuma forma de nome, seja trans ou seja qualquer outro que for, e entender que não depende da sua modificação corporal, da sua forma de vestir, da sua forma de se portar ou relacionar com as pessoas. Isso não tem nada a ver. É única e exclusivamente dela para com a sociedade. E é a gente que tem o dever de perguntar. E para fechar o nosso leque de convidados, eu trago agora a Ana. Por favor, te apresente. Eu sou a Ana Emily, tenho 21 anos, eu sou inspetora de qualidade de ferramentas na Mali. Sou pansexual, ao menos é assim que no momento eu me reconheço agora. Eu me assumi com 14 anos, lésbica, que foi quando eu senti atração pela primeira menina. E até então, na verdade, eu nem sabia o que eu era. Eu estava numa situação, olhei para uma menina e senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. E eu não sabia o que fazer, me senti um pouco perdida, porque até então eu nunca tinha tido contato, na verdade, com pessoas dentro, né, do LGBT. E eu fui atrás e comecei a conversar com essa menina e comecei a sair com ela. A minha mãe descobriu logo em seguida e foi uma situação bem complicada, porque eu cheguei a ser expulsa de casa, cheguei a ser taxada até de puta, porque para o meu pai isso era uma coisa surreal. E então, dos meus 14 aos meus 19 anos, eu fiquei só com mulher. E no momento era como eu me sentia bem, saindo com mulher. Só que aos 19 anos eu estava na faculdade e foi quando eu percebi que talvez eu estivesse me fechando muito em uma coisa só. Que eu me sentia muito bem, muito atraída por mulheres, mas que não era só isso. Que eu não queria me fechar só nisso. E foi quando eu comecei a me abrir para outras possibilidades. E foi numa conversa de roda de faculdade que eu conheci o termo pansexual. E desde então é assim que eu denomino a minha orientação. Mas
eu acho que eu ainda estou num processo de descoberta sobre quem eu realmente sou. E é por isso que eu falo que é no agora que eu me identifico assim. Em relação à família, ainda hoje não sou aceita. É um pouco complicado ainda falar sobre isso dentro de casa. E é uma coisa que ainda causa dor. Mas ter a possibilidade de estar aqui hoje com todo mundo, ouvindo várias vivências, é uma coisa que traz uma sensação de gratificação, poder ouvir todas essas vivências, poder ter um pouco mais de conhecimento do que eu tenho até então. E eu acho que é isso mesmo. Agora, dando continuidade à nossa conversa, eu gostaria de perguntar se alguém aqui estaria interessado em falar um pouco sobre as vivências sociais dentro, né, da nossa sociedade, que é super preconceituosa. Alguém se habilitaria? Então, por favor, Lu. Então, assim como a Rose falou no começo da fala dela, né, viver enquanto uma pessoa LGBT já começa com sempre ter que se provar 1, 2, 3, 5, 10 vezes a mais. Seja se provar no âmbito social, né, para provar para os outros de que a sua identidade, a sua orientação não te desqualifica, não te diminui, não te diferencia de nada do que a sociedade espera, e principalmente no trabalho, né? A gente também vai ter, enquanto formação, aí sempre no trabalho nós sempre vamos ser cobradas a mais, na formação, enquanto se formar, né? Sempre de olhar, não, enquanto LGBT você vai ser sempre tentada a validar, independente, né, se uma pessoa cis ou uma pessoa hétera está atrás de uma vaga ou até no processo seletivo de faculdade ou de um curso, sempre a gente, enquanto LGBT, a gente vai ter naquele inconsciente de que a gente vai ter que se provar, né, mais, melhor ou mais capacitado. E que, né, mesmo sabendo que a gente está em pé de igualdade ou tanto for, mas que a sociedade nos coloca isso. E aí, quando a gente vai para a vivência, né, para viver, é onde a gente vai ter os choques, é onde a gente vai ter os traumas, é onde a gente vai ter os preconceitos, a gente vai ter as discriminações. E aí, cada um da sigla, né, vai ter, às vezes, mais escancarado do que o outro, dependendo da forma como expressa isso para o mundo, né? Eu, enquanto uma pessoa trans, hoje uma pessoa trans, passei por um processo de me espantar com a minha vivência depois que eu me identifiquei e comecei, não só a identificar, mas que eu comecei a expressar essa pessoa trans que eu sou hoje, né? Porque antes, enquanto um menino gay, por mais que eu sempre teve essa aprovação, teve essa coisa da afirmação enquanto mercado de trabalho, enquanto educação, enquanto filho, né? Mas você chega a um ponto que você fala, tá, é isso, você vai continuar fazendo, você vai continuar e você fala, você vai viver o resto assim. Mas quando eu me identifiquei, comecei a passar enquanto uma pessoa trans, então meu nome muda, a minha identidade muda, a forma como eu me visto muda, aí tudo muda, né? Então e o simples fato de você sair para a porta da sua casa, né, igual eu vindo hoje para cá, o simples fato de eu sair para a porta de casa é o carro que vai passar, em vez de te ignorar, ele vai começar a te olhar, né? Se você está num espaço, igual eu, sou docente, a partir do momento que eu transicionei, que eu assumi essa transição, né, essa pessoa que eu sou, também tudo muda, né? Antes, enquanto um menino gay, eu já era aquele também corpo estranho, né? Eu já usava o cabelo colorido, então essas estéticas que eu assumia já eram fora do que passa desapercebido. Mas por estar dentro da área do design, da área da moda, sempre foi meio que aquela coisa, tipo, funciona, tipo, é da moda, não sei o quê. E parecia que igual, pra mim nada tinha mudado, né? Pra mim eu só ia continuar sendo eu, só esse eu seria o verdadeiro eu. Mas não foi, né? Então quando eu comecei a viver como Lu, é você passar por transfobia, né? De tentar ser verificada enquanto a sua identidade de gênero, você ser excluída
de amizade, de locais sociais, porque você é muito complexa para lidar, né? Principalmente quando você vai falar de uma pessoa trans ou uma pessoa não binária, né? As pessoas não querem chegar até você e perguntar como você quer ser chamada, qual é o seu pronome, você é a Lu, então tá beleza. Não, elas simplesmente querem começar a falar com você pela alguma característica que você tem aí física e seguir isso. E aí quando, né, isso é uma violência pra gente enquanto pessoa trans, e quando a gente leva isso de minimamente, né, porque eu tento sempre levar a primeira fala de forma educacional, né, educativa, sempre tento levar a pessoa à empatia. E aí a pessoa e eu sempre fui a pessoa que era taxada como a palestrante, tipo, lá vem a Lu dar palestrinha, sabe? Tipo, não me inscrevi nessa palestra da Lu para saber como tratar uma pessoa trans. Só que e aí a pessoa faz isso uma vez, na outra ela já vai começar a ter relacionamentos com você, e aí menos, quando você vê, você não tem pessoas, porque elas te ignoram, porque você é complexa para lidar. E aí nisso vai para o ambiente, né? Então a gente, quando está andando, você fica receosa de andar na rua, né? Porque na rua você é abordada, na rua você é apontada, na rua você fica exposta para tudo isso, né? Para tudo e qualquer tipo de violência e agressão, porque a gente cresce com essa internalização do que aparece na TV, né? E você fica com esse medo. E aí quando você acha que você venceu, ele aparece, né? Então, no meu caso, aparece enquanto eu estou voltando do meu trabalho de saia e eu achar que eu ia apanhar, porque um cara de bicicleta passa por mim, começa a fazer assim com a cabeça, e ou eu andava depressa ou eu não sabia o que ia acontecer ali, sabe? E é num dia que você simplesmente acordou para ir dar aula, você deu a sua melhor aula, voltou para casa e achou que ia estar tudo ok. Você sabia que ia sair acontecer um estranhamento, mas não é esse ponto. E aí ao ponto que é o grande, posso dizer na minha vida, o grande tabu, né? A questão de utilizar o banheiro. Então quando eu transiciono, qual banheiro eu uso? Do local, da minha casa é o banheiro, porque na minha casa só tem um, né? Agora no meu trabalho, se eu vou no shopping, qual banheiro eu uso? Porque do banheiro masculino, as pessoas... Você acha que um homem vai ver essa belezura toda e vai achar que você está lá dentro? Não. Agora, se eu entro num banheiro feminino também, você fala assim, nossa, mas que essa voz grossa, nossa, não é pra estar aqui. E aí o que você faz? Você não usa? Você fica você passa tipo horas, e aí? E aí essas vivências começam a ser escancaradas, aí você começa a olhar, tipo, a vivência já era difícil, né? Mas às vezes a gente normalizava muitas coisas, por passar sempre. Mas quando a gente começa a vivenciar, igual no meu caso, comecei a vivenciar a identidade trans, eu vi que tinha muita coisa para vivenciar e que eu ainda não vivenciava 1% do que a comunidade e as letras T vivenciavam, né? Então, você vai falar para uma mulher travesti que não teve, que precisou sair da escola porque sofria violência, então não terminou o ensino fundamental, a vivência dela é muito diferente da minha, né? E aí você começa a olhar para isso, a enxergar tudo isso e ver, né, de que a gente precisa falar mais, a gente precisa expor mais essas vivências para as pessoas verem de que, né, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua vivência única e que todo mundo precisa ser ouvido, né? Mais alguém teria alguma coisa para contribuir? Em relação a vivências, acho que o que sempre me marcou assim durante a infância, adolescência, durante a vida, né, é o uso do banheiro também. Que nem você falou, né, Lu? Dentro de casa a gente tem o nosso banheiro e é tranquilo. Agora lá fora é difícil. Hoje eu não passo por isso. Eu entro no banheiro masculino sem nenhum problema, né? Eu não tenho mais vergonha e medo de entrar no banheiro masculino. Mas eu também nunca me senti bem também entrando no banheiro feminino. Mesmo antes da minha transição, eu sempre fui, vamos dizer, para a maioria das pessoas, lógico, como uma figura de uma mulher masculina. Eu sempre usei muita camisa preta para esconder os seios, bem larga.
e um top bem apertado diariamente, para ir para a escola, para andar, para tudo. Só para dormir que eu tirava aqueles top apertado. Mas onde eu quero chegar com isso é o seguinte: quando eu entrava, né, no banheiro feminino na época, eu também não era bem-vindo, por mais que eu não era transicionado, né? Todo mundo via ali, dava aquele impacto no espelho, olhava assim, lavava a mão, olhava no espelho, sabe? Era uma coisa bem constrangedora para mim, ainda mais quando eu ia com a minha mãe junto. A minha mãe, coitada, a gente saía às vezes para ir pro shopping. Eu falava, mãe, eu vou querer ir no banheiro, mas eu sempre me segurava, muitas vezes, para não ir no banheiro. Eu duro que eu gosto, né, de tomar uma cerveja, aí você fala, não vou conseguir segurar, e chega uma hora que você fala, não vou mesmo, ter que ir no banheiro mesmo. E aí eu acabava, né, indo no banheiro feminino. Aí minha mãe, eu vou lá com você, tudo. E eu não gostava que minha mãe ia comigo, porque eu sabia que ela ia ouvir certas coisas no banheiro. Até que um dia aconteceu isso no banheiro do shopping aqui da cidade. E ela ficou muito triste. E aí ela até pergunta pra mulher, mas você não tá vendo? Se ela tá aqui no banheiro feminino é porque não é um... né? Porque ela tá aqui no banheiro, sabe, desse jeito, naquele jeito que defendendo. E aí eu fiquei com vergonha dos dois jeitos, né? Uma que eu nunca me senti uma mulher, e outra que eu falei, nossa, mãe, para de falar, não tá tudo bem, né? Foi a última vez que eu entrei no banheiro com a minha mãe. E foi a última vez que eu falei, não, eu não vou mais entrar no banheiro feminino também. Foi quando eu tomei essa coragem, e aí eu comecei a andar, mesmo sem a cirurgia, né? Mas com o top, mas por mais que a gente usava top, né? Os meninos trans têm esse costume de usar top muito apertado antes da cirurgia. A gente tem costume de arcar muito com a coluna para frente, para tampar. Tanto que depois da minha cirurgia eu fiz muita academia para poder me soltar e abrir mais os ombros, né? E aí eu comecei a frequentar o banheiro masculino, com medo de encontrar alguém que eu conhecesse lá dentro. E desse jeito, eu entrava, arcava com as minhas costas, coluna, entrava com o olho para baixo, parecia um bicho do mato. Usava o banheiro, ficava com medo de... Aí eu escutava alguém ali lavando a mão, parece que, não sei porquê, mas parecia que algum barulho me falava, pode ir embora, sabe? Ok, pode sair. E eu abria a porta e saía. E o que mais me incomoda, assim, no banheiro masculino, né? Lógico, né? Que a gente não vai mudar isso também, né? Mas é a porta do banheiro. Ela, não sei porquê, essa porta sempre tem que ter pelo menos 2 palmos para cima do chão. E eu sempre, quando eu entro no banheiro, parece que sempre alguém parece que sabe de você ali. E você acaba falando, ai meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou fazer, né? Porque eu vou, né? Não vou sentar, mas alguém vai ver minha perna pra frente, né? Aí faz isso, mas às vezes você tá, né? Fazendo outra coisa, você não tá, né? Fazendo xixi, né? Mas mesmo assim, isso sempre me gerou um pouco de constrangimento em relação ao banheiro, foi a altura da porta. Mas isso daí não é a questão tão ruim assim. Eu já me acostumei. Muitos meninos usam o Packer, né? Que é uma prótese peniana, e por a prótese, assim, muitos falam que dá certo para fazer xixi de pé no banheiro, tudo, mas assim, eu não gosto, assim, só em último caso, e eu vou contar essa história depois, que tem lugares que tem que realmente usar esse Packer mesmo para fazer xixi, eu vou falar por quê. E por causa de higiene mesmo, né? Porque é urina, você vai lá, vaza, é uma coisa que não é assim tão prático assim fazer xixi com um Packer. Mas por que eu falei que eu vou falar depois o motivo de usar um Packer no banheiro? Teve um show que eu fui no Tia Nena e eu nunca tinha ido nesse Tia Nena. Aí eu prometi, falei, não, eu não vou tomar muito cerveja. Por quê? Porque eu fui no banheiro e eu vi que nem porta tinha. E eu falei, como que eu vou usar o banheiro masculino sem porta?
E aí eu fui com um colega meu, e esse colega meu falou, pode normal usar ó, o banheiro que eu fico aqui fazendo porta pra você. Aí ele se pegou, fez a porta, segurou, ficou olhando assim. Aí todo mundo ficava perguntando por que tava usando a porta, achando que eu tava usando droga dentro do banheiro. E aí eu peguei, ele fez porta, tudo nisso, não sei por que cargas água. Realmente, muita gente usando droga no banheiro, o segurança veio implicar comigo. E eu já estava cirurgiado, já tinha o meu nome certinho, né? E ele veio, parece que ele implicou comigo, mas o que você está fazendo na porta aí? Você que tem? Aí esse cara que estava comigo falou assim, não, fica sossegado, meu amigo aqui é trans, né? Ele não tem como fazer, né? Xixi, não sei o que lá. Aí ele falou, não, tudo bem. Só que a hora que o segurança falou isso, todo mundo do banheiro começou a saber quem que era esse cara que estava ali. Mas ninguém me falou nada demais, pelo contrário, os caras, assim, foi uma coisa muito legal no mundo masculino, que eu achei que eu não fosse encontrar. Eu falo que para homem trans isso não é assim tão ruim. Eu falo que para mulher trans, sim. A mulher trans sofre muito mais preconceito do que isso, do que um homem trans. Eu falo isso por muitas experiências que eu já tive na minha vida, né? Sempre os caras vêm, cara, é verdade, começa já a se envolver, que legal, sabe? Por mais às vezes que ele não ache legal, mas chega e fala, que legal, cara, da hora, sagado, mano, aquele jeito deles lá. Então eu sempre fui muito bem-vindo a esse universo, não tive tanto problema quanto a isso. Mas o duro é o constrangimento que a gente passa por coisas que a gente nunca imagina. E aí o que aconteceu? Eu falei, não vou tomar mais cerveja, não vou tomar mais água, senão eu vou querer usar banheiro e eu não vou ter mais o cara aqui pra me dar porta, né? Aí o que aconteceu? Tava lá e eu falei, não. Comecei a tomar cerveja, uma atrás da outra, falei, nossa, deu vontade de ir no banheiro. Eu segurando. E a banda, que tava marcada, eu achando que ia chegar às 10 horas da tarde, chegou quase 2 horas da manhã. E até lá então, eu tava sufocado. Cheguei lá, falei, não, vou ter que usar o banheiro. Aí eu falei, não, vou usar o banheiro, deixa pra lá, né? Se alguém me ver ali sentado, alguma coisa, não tô nem aí. Mas aí o que eu fiz? Eu me arrisquei. Eu tentei fazer xixi de pé, sem pé, sem nada. E eu fiz tudo na calça. Fiquei, ainda bem que sequei rápido, mas aí eu cheguei assim. Cheguei para minha namorada e falei assim, você acredita que não deu certo? Fui fazer xixi de pé e me jeito na calça. Eu falei, fica tranquila, não encosta muito em mim, porque se estiver aqui no banheiro agora eu vou ir desse jeito, mas não deu certo. Nossa, eu alaguei a calça inteira, fiquei o show tudo mijado. Mas são coisas que a gente passa que a gente não esquece. Mas foi engraçado fazer o quê, né? Foi uma experiência, né? Falei, vou ter que comprar um packer mesmo. Nem que for pra fazer xixi, ficar com o packer tudo cheio de xixi e mijo dentro do packer, né? Show, mas pelo menos eu mijo na calça. Porque eu nunca imaginei chegar num show e encontrar um banheiro que nem porta tem pra mijar. E foi isso que aconteceu. Eu vou pegar até essa fala sua aqui. Porque, né, eu, enquanto arquiteto, enquanto designer de exteriores, é exatamente isso que recentemente eu tenho levado para os meus alunos, sabe? Porque eu sou responsável pela construção da cidade, pela construção desses espaços. E quando eu e os meus outros colegas de profissão vamos construir isso, não se passa na cabeça esse tipo de situação. Sim. Que eu hoje passo. Então, quando eu levo para os meus alunos, eu sou a chata de levar exatamente isso. Eles vão falar assim, vamos fazer um banheiro, vamos fazer um projeto comercial, vamos fazer... Como que vai ser o vestiário? Como que vai ser o banheiro? Como que vai ser a divisão? É de roupa? Como vai ser essa divisão? Aí eles, porque vai ser feminino. Aí eles começam, né? Porque a gente sabe que não é construído isso nas pessoas. Mas quando eles começam a trazer isso, eu começo a trazer as minhas vivências. Falo assim, você vai fazer isso, mas aonde eu entro? Aonde eu vou entrar? Aonde uma pessoa tal vai entrar? E que o banheiro, ele escancara essa vivência social que não é igual, né? Que seja para pessoas trans, que é muito escancarada, mas quando a gente pega para meninos gays, também é difícil, né? Enquanto menino gay, o banheiro foi aquele lugar que eu odiava, o banheiro público masculino, porque é onde acontece a violência,
né? É onde os homens vão para se afirmar, né? É onde, se você não performa uma masculinidade extremamente chula, você não é aceito ali, né? E que na escola isso é local de bullying, é local de sofrimento, é local de que eu falo, né? Que como se fosse animal, é de marcar território, né? E que é só um banheiro, é só um espaço onde a gente faz a nossa necessidade e vai embora. Né? Mas aí a gente vê a construção machista da sociedade e que quanto ela vai perpassar, mais evidente ou menos evidente pessoas que vão ou estar fora do masculino, ou vão para o feminino, ou vão para além dessas performances de gênero. Né? Quanto mais fora do masculino, mais vivência difícil e evidenciada você vai ter. Porque sociedade machista, patriarcal, é o que a gente tem. Enquanto você não está validada por aquelas formas de viver, por aqueles registros que eles têm, aquelas demarcações de território, quanto menos você não tem, mais eles vão fazer questão de mostrar para você que você não é para você estar ali. Mais alguém? Então, e falando sobre vivência, eu também presenciei um episódio no Tia Nena também. Eu fui com uma amiga trans e alguns amigos, onde ela também foi usar o banheiro feminino. E a questão, que nem a Lu falou, do machismo, sim, bem, mas as mulheres também têm esse preconceito, as mulheres héteros, né? Eu vivo isso, porque eu me visto como um homem, sim. Apesar de eu não ter vontade de... Eu sou mulher, mas uma mulher que gosta de mulher, sou lésbica. Mas eu me visto como homem, e às vezes até no ambiente de trabalho, às vezes eu chego e tem algumas mulheres, né, colegas assim, de trabalho, que acham que só porque eu gosto de mulher, eu vou dar em cima, né, então elas ficam com preconceito, mulheres têm esse tipo de preconceito. Aí retomando isso, e a minha amiga, travesti, ela foi usar o banheiro, e ela foi no banheiro feminino. Chegando no banheiro feminino, algumas mulheres começaram a olhar e foram e chamaram segurança. Aí veio uma segurança, mulher, pediu para ela que se retirasse do banheiro. Aí ela falou, tudo bem, então eu vou no banheiro masculino desde que algum segurança vá comigo, me acompanhando. E ela foi. E chegou lá, ela também não foi aceita. Começaram a fazer piadinhas, como os homens são, começaram, né, a fazer piadas de mau gosto com ela. Enfim, ela, né, acabou não usando o banheiro. Aí nesse mesmo dia a gente continuou lá na balada, e um cara se interessou por ela, um cara hétero, que frequenta o Tia Nena, que a gente sabe que tipo que é, né? E aí ele se interessou e ela, tudo bem, eu estou ali, e ela ficou com o cara. Aí na hora que eles estavam ali, na hora que ele descobriu, que ele percebeu que ele estava com uma travesti, ele a agrediu, ele bateu nela. Sim, foi uma coisa, aí veio segurança, foi uma coisa bem desagradável, uma coisa horrível de se ver. Tipo assim, quando ele achou que ela era mulher, tudo bem, aí ele viu, então o problema era ela, não era ele, né? Ele se sentiu aí pra se autoafirmar com os outros, com os amigos ali, ele começou a agredir. E aí esse tipo de coisa que a gente vive no dia a dia, né? A gente passa por isso. Quando eu vou a um banheiro feminino, eu já senti que mulheres me olham, tipo assim, vai me agarrar, lá, nossa, vai tá me olhando. Não, eu até assim, eu vou, faço o que eu tenho que fazer e já saio. Porque em escola, em shopping, em balada, hétero, né? Por isso que a gente tem essa necessidade de ir em baladas, assim, boates gays, né? Que lá a gente se solta e a gente pode fazer o que a gente é realmente, né? Mas isso a gente sofre preconceito, sim. Pegando também isso que a Rose falou, é importante, né, a gente entender que na fala dela demonstra que o machismo não é algo só do homem, né? Todo mundo é passível de ter atitudes e situações machistas. Porque quando a gente pega exatamente o que ela fala, são mulheres que têm essa construção patriarcal, tem esse machismo evidenciado de que para ser mulher você precisa se vestir como uma, e quem que dita essas regras socialmente? Né? É a sociedade patriarcal e machista, né? Através dessas situações. Então, isso reforça, né? O quanto a gente que começa a ter essas expressões ou essas identidades
diversas e interseccionais, vamos incomodar aquilo que é tradicional, né? Mas esse tradicional tá cheio de racismo, machismo, misoginia, tá toda essa construção aí. E que não é porque você é homem, mulher, que você não vai ser machista, não é porque você é LGBT que você não vai ser LGBTfóbico. Todos nós somos passíveis disso, porque a sociedade que nos construiu é. Eu queria falar uma vivência também. Quando eu tinha 15 anos, eu estava na escola e na época eu estava namorando uma menina. E aí foi uma questão de banheiro também. Ela passou mal na sala de aula e eu fui com ela ao banheiro para apoiar ela porque ela estava quase desmaiando. E a gente foi no banheiro junto, a gente tinha um relacionamento assumido para toda a escola. E uma menina da sala de aula foi na diretoria e falou que a gente estava tendo relações sexuais dentro do banheiro. Sim. E nisso gerou uma confusão tremenda, porque chamou minha mãe, chamou a mãe da menina, formou um auê, e na sala da diretora ela olhou para mim, para a menina e falou assim: mas eu não tenho preconceito, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas evita ter relações na frente de outras pessoas. O problema tá no mas, né? O problema tá no mas. E aí foi uma situação que eu cheguei a chorar na frente da diretora, porque eu falei, eu não podia apoiar minha namorada no momento que ela não estava bem. E outras situações também, por ser pansexual, as pessoas sempre chegam e perguntam: mas o que é isso? E você tem que sempre explicar. É sempre aquela situação de... E não é um problema explicar. O problema é que você explica, a pessoa olha pra você e fala: mas você tá perdida. Você não sabe o que você quer. Tem uma validação, né? E é uma coisa que vai cansando a gente, assim, no cotidiano, de ter que ficar falando para as pessoas e elas tentando sempre contrariar aquilo que você sente, aquilo que você é. E isso machuca a gente. É como se para elas tratar a gente, você tem que justificar e agradar o gosto dela. Então, tipo, dependendo do que você for, dependendo do que você escolhe, eu vou ver como eu vou te tratar, eu vou ver como eu vou receber você. E aí vem os tipos de abordagem diferentes. Tem as pessoas que acolhem, tem a pessoa que fala: eu tenho tantos amigos como se fosse alguém à parte, mas é só uma pessoa. Então, é como se você tivesse que justificar para você receber ou talvez seja recíproco, tipo, beleza, legal. Não tem nada a ver. Ou alguém que vai chegar e te tratar como se você fosse algo à parte da sociedade. Não que você está incluso nela e que isso é real, que isso existe de diversas... Uma vez, eu acho que foi assim, eu estava num barzinho, eu acho, comentando com os amigos, e aí me perguntaram o que eu era. Eu falei, aí olharam para mim e falaram assim: você pega de tudo então? Pega até árvore? Eu fiquei, uau. Foi um comentário assim que eu achei que eu não iria ouvir, e depois acabou se tornando até recorrente ouvir coisas desse tipo. E eu acho que se acostumar não é a palavra, mas assim, a gente precisa chegar num momento onde isso não é acostumar. Independente de idade, independente de geração, as pessoas precisam respeitar. Porque, por exemplo, na minha família eu escutei comentários: não vai retrucar o seu tio porque ele já tem 70 anos. Ele tem 70 anos e continua me desrespeitando. Então eu preciso retrucar ele, sendo mais nova, eu respeito todas as pessoas, independente de idade e de qualquer coisa. Então eu acho que assim, precisa se enfatizar que isso é real e que não se acostume com os comentários. Mas assim, não para você sair discutindo, e que nem ela falou, sempre é a palestra, mas não é que é palestra, porque parece que a gente fala e as pessoas não escutam. É a validação, né? Eles têm lá a reguinha de que ele vai olhar para você e falar assim: isso aqui que você tá falando tá dentro ou tá fora? Se tá fora, ele vai jogar a fala, vai trazer, e você tem que respeitar. Só que ele não entende que o que a gente vai ter hoje, né, sobre a liberdade de expressão, e que, né, só se olha um lado, que sim, nós temos liberdade de expressão, só que a partir do momento que você se expressa, dependendo da forma como você se expressa, se ela diminui, se ela ridiculariza, se ela tira direito, é discurso de ódio, e aí eu posso processar, eu posso ir atrás disso daí, porque é a mesma... Né?
Porque daí não é você se expressar e eu lidar com essa expressão, né? Quando uma pessoa fala isso que falou para ela, traz essa questão de respeito, não é respeitar, é só abafar, né? Porque eu falo, quando as pessoas trazem essa situação, eu falo assim, tá, mas e se for o contrário? E se em vez, porque né, se meu tio vem falar para mim que isso, eu tenho que respeitar ele, mas e se ele virar para mim, independente da minha identidade ou da minha orientação, ele falar para mim que eu tô horrorosa, que eu tô, sabe, que eu tô caindo aos pedaços, eu também vou ter que respeitar ele? Não, eu vou virar pra ele e falar assim, você também tá horroroso, você tá caindo aos pedaços. E aí, de novo, cada um tem a sua opinião, o que não vai ter aí isso é só um comentário enquanto aparência. Agora, quando ele traz essa situação que nos traz a nossa identidade, ele está tirando os nossos direitos. Ele está falando que a gente não existe. Ele tá, né, quando traz isso da questão da árvore, ele está falando que a gente não existe, né, que a gente é uma planta, que a gente não é um ser social, que a gente não tem direito, né? Então isso não é, daí de novo, né? A gente se acostuma com essas falas porque a gente passa isso por toda hora, sempre. Só que a gente tem que lutar para que a gente se acostuma para não ficar se auto falando, ficar em alto toda hora retrucando e falando, mas a gente precisa levar isso, como sempre, a palestrinha é necessária. Até porque abafar o caso, abafar o comentário, você participa da homofobia, da transfobia, então você precisa falar. Então assim, eu principalmente, acho que por conta da minha criação, eu sempre tento que as pessoas entendam o que está acontecendo. Não já chegar dando no meio, mas assim, explicar e pedir o respeito. Aí a partir do momento que a pessoa não ouve, a gente começa a alterar, a gente fica nervoso. Então assim, eu vejo comentários do tipo, ai, deixa pra lá porque a pessoa não vai adiantar nada você falar. Mas nunca adianta, mas porque muitas pessoas quase nunca falam. A gente precisa bater sempre na mesma tecla, bater sempre na mesma coisa, porque parece que as pessoas não, tipo assim, sentam e falam, algo faz sentido, algo pode ser que seja essa coisa de vamos focar na geração que está vindo. Eu acho que a geração que vem vai viver experiências diferentes. Acho que a gente tem que focar no que a gente vive em volta da gente. Então, se no meu ciclo social eu tenho pessoas mais velhas que eu preciso respeitar, é isso que eu vou combater no meu dia a dia. De rebater os comentários com respeito e conviver com essas pessoas mais velhas e as pessoas mais novas que estão vindo, porque cada ciclo social de cada pessoa é totalmente diferente. Sim, o respeito é bom. Exatamente. Você tem os dois lados. E ele só existe por um lado se não é respeito. Isso é algo imposto. Né? E se é imposto, não é democrático, então a gente está indo para além da conversa aí. Então a gente tem que chegar nisso daí. Né? Eu acho importante também lembrar de nunca, em momento algum, ficar calado diante de qualquer situação. Sim, não o é? ditado já fala, tem cala consciente. Exatamente. Agora, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de trazer um tema para nossa roda que eu acho muito importante, né? Que é a visibilidade. Porque, querendo ou não, a gente sabe que dentro dessa nossa enorme sopa de letrinhas, né? Algumas letras possuem mais visibilidade que as outras. E para isso, eu gostaria de chamar, né, a Ana e a Mariana para conversar um pouco sobre isso. O que vocês têm a dizer a respeito de visibilidade? Você enquanto uma mulher pansexual e você enquanto uma mulher bissexual. Eu acho que é meio complicado falar também, porque a gente no dia a dia, como eu disse anteriormente, a gente tem que sempre que alguém pergunta ficar explicando consecutivamente o que é. Dá até vontade de andar com um papelzinho assim, escrito, já a pessoa perguntar, você já dá para ela ler. Porque toda vez que a gente fala o que a gente é, no meu caso pansexual, fica com aquela questão, tá, mas você fica com mulher, com homem, com o que você fica? Já perguntaram se eu ficava com animal também, e é uma situação que deixa a gente meio desconfortável. E assim, eu acho que como bi também fica aquela coisa de, mas você não sabe o que você quer. É um momento de confusão, você está em cima do muro. E acaba que, assim, ser bissexual não é porque eu quero sair pegando todo mundo que está disponível. Ser pansexual não é porque você gosta de pegar todo mundo, mas sim que é uma maneira de amar, uma maneira de expressar os sentimentos
de uma forma mais expandida, é uma forma mais aberta, de que você está tanto disposto a conhecer uma pessoa de um gênero, de outro gênero, ou isso não é tão importante na hora de se relacionar. Isso não cabe a nós a escolha. Se eu olho para uma menina e falo, nossa, quero conhecer, ou se eu olho para um menino e falo, quero conhecer, não é porque ela é uma menina ou um menino, mas sim porque eu quero conhecer como eles são. E isso que leva a gente a se relacionar. Não é uma opção, porque se eu pudesse escolher, isso eu falo claramente que eu não escolheria, porque ainda dói ainda dói. E se isso fosse uma opção sexual, eu aposto que muitos não escolheriam ainda, porque a gente não escolhe sentir por mulher, por homem, mas a gente simplesmente sente, simplesmente flui. Então, o termo opção sexual também já não cabe mais na minha vida. Eu amo, ou se eu quero beijar, eu beijo, independente se você é homem, se você é mulher, me tratando bem, com muito respeito, com os meus princípios. Isso pra mim é o que importa. E eu acho que as pessoas não enxergarem isso é um problema totalmente delas, que a gente precisa parar de se julgar. De quantas vezes eu aposto que você também se questionou de, nossa, será que eu sou isso? O que eu sou? Mas a gente não precisa falar que a gente é. A gente precisa estar feliz com o que a gente é. Porque parece que falar é para você agradar o outro, para o outro parar de perguntar, para o outro parar de questionar, porque isso não é importante. O importante é o que a gente tem dentro da gente para oferecer e que a gente pode contribuir na sociedade para uma convivência melhor entre todo mundo. Sim, é até uma situação que eu fico até às vezes confusa comigo mesma. Até na hora de falar sobre mim, eu falei que agora eu me reconheço como pan, mas eu não sei como vai ser amanhã. Porque às vezes eu falo que eu sou pan, as pessoas olham e falam, não é mais fácil eu falar que você é bi? Porque você pega homem e mulher. Eu falo, tá, mas não existe só bi, não existe só homem e mulher. E eu olho para a pessoa, é uma coisa diferente. Parece que, eu não sei, pra mim é uma pessoa. E eu quero amar uma pessoa. Eu não estou tão interessada. É claro que a gente sente uma questão sexual, mas eu não estou só interessada nisso. Eu quero uma pessoa para a minha vida. E isso é complicado também dentro de casa, porque toda vez que a gente leva alguém, é sempre aquele olhar de você tá com a pessoa. Os pais sempre acham que você tá saindo com aquela pessoa. É sempre um julgamento de que você tá pegando todo mundo, tá pegando geral. E não é isso. Não é. Antes fosse. E essa coisa de levar as pessoas dentro de casa, até... Principalmente, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de levar os meus amigos, eu tenho medo do que eles vão falar. É uma insegurança muito grande, que a gente, tipo assim, não precisa ter. Isso é algo que a sociedade, essa sociedade patriarcal, né, ainda é a maioria, ainda vem em cima de ter medo de falar qualquer coisa, de andar com uma pessoa, de tirar uma foto, de ter que se explicar. Mas a verdade é que você não precisa explicar o que você é. As pessoas que querem te conhecer, elas vão te conhecer porque elas querem. Curiosidade da vida da gente, sempre vai ter curioso querendo saber. Mas saber separar o que as pessoas querem de você é muito difícil também. Acho que em relação familiar, a aceitação também é difícil por conta de que os pais usam como argumento o que a sociedade vai falar ou fazer com vocês. Mas em muitos casos, as primeiras pessoas que apedrejam o filho que se assume são os próprios pais, a própria família. Em muitos casos, tem casos que são mais de boa. Isso vai de família para família. Mas, por exemplo, isso era difícil porque as primeiras pessoas que eu sofri o preconceito foi dentro da minha própria casa. Então, é muito essa coisa de ser bissexual ainda vem... hoje eu sou bem resolvida com isso, mas me deu várias cicatrizes, várias marcas de que eu me machuquei muito pelo questionamento alheio, pelo questionamento de pessoas que eu me importava. Minha mãe, eu preciso levar em consideração a opinião dela. Então, de me machucar
para tentar agradar ou tentar se encaixar no que o outro acha, mas ninguém tem que achar nada. Eu acho que chega num ponto que eu estava me relacionando com homens há um tempo atrás, só com homens. Eu não sei se foi uma coisa que, por conta da minha família, eu acabei meio que me fechando de novo nisso. E aí eu levei uma menina em casa e aí minha mãe já ficou com aquele olhar de, nossa, mas de novo? E aí eles não entendem que não é uma coisa assim, uma época eu vou ficar só com aquilo ali o resto da minha vida. Não, eu não vou ficar só com uma pessoa o resto da minha vida, um gênero o resto da minha vida. E aí para eles é difícil e também para as pessoas ao redor é difícil. Então chega num ponto que a gente até deixa um pouco de explicar, porque eles vão te taxar de alguma coisa em algum momento. E aí você só para. E o importante também ressaltar nessa questão de visibilidade é as pessoas que não estão aqui sendo representadas, né? Que são os assexuais, queers e outras pessoas que fazem parte, gêneros fluidos, que completam a nossa letra também. É muito importante a gente não deixar de falar sobre, né? Porque enquanto LGBT todo mundo aqui já foi ou é muito silenciado na vida, então acho que todo mundo precisa um pouco trazer essa questão também, que não só existe o que a sociedade fala muito, tem a questão de que a sociedade não conhece, então a gente precisa ser as pessoas que vão passar esse tipo de conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, e a questão de ser palestrinha mesmo, que eu acho que esse é o nosso lugar de fala. Agora então, para encerrar, eu vou deixar livre para que cada um faça suas considerações finais e podem ficar à vontade para falar o que vocês sentirem bem. É isso. Bom, eu achei muito válido essa roda de conversa aqui, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite do Jean, que foi meu aluno, né? Eu geralmente não gosto muito de me expor, de falar sobre, mas eu gostei sim de conhecer essas pessoas que eu também não conhecia. O Saulo eu já conhecia, né? O Jean, o Gustavo, mas o restante não, achei bem legal. Eu queria agradecer também a oportunidade, pela oportunidade mesmo de todo mundo estar junto e poder falar de um tema que às vezes é um tabu na sociedade, e eu acho que isso se repita mais vezes e que esses comportamentos que a gente teve aqui sejam cada vez mais reforçados. Queria agradecer muito. É isso. Primeiramente, agradecer também como todos pela oportunidade, pela voz, né, de um pouquinho alguém em algum lugar ouvir o que cada um tem a dizer. A luta não para, a luta continua, a voz continua se aumentando, e agradecer por tudo isso. É muito importante falar sobre isso, ainda mais para quem isso é muito mais recente. E é isso, obrigada. Eu quero deixar aqui um recado para todas as pessoas da nossa sigla, de modo geral, principalmente com muito carinho aos transexuais. Por que eu falo os transexuais? Porque não é fácil. A gente está dentro de uma pele por muito tempo até ser o que a gente vai ser. O que eu quero dizer com isso? A gente usa uma carcaça que nunca representou a gente. E até a gente chegar na liberdade, né, no voar, né, da borboleta que a gente fala, na metamorfose, isso leva muito tempo, dependendo de um para cada um. E eu quero concluir com tudo isso o quê? Porque como não é fácil, e existem muitos caminhos a ser fluído, a ser percorrido, nunca desista de ser quem vocês são e nunca pensem em se matar, né, se suicidarem. Nunca pense isso. Pensar a gente pode até pensar, porque eu também pensei, mas nunca fazer isso acontecer de verdade. Porque se eu tivesse feito isso com 18 anos, que quando eu realmente estava naquela ponte férrea aqui de Mogi Guaçu, querendo pular, eu parei, pensei e falei, não é possível que uma hora eu não vou conseguir, por mais que seja difícil, essa luz no final do túnel, ela chega, ela vai chegar.
ela vai chegar com a tua família, ela vai chegar com você. E você pode ter certeza que se você desistir, você não ia estar aqui hoje, que nem eu tô, te falando com toda a sinceridade do mundo, que vale a pena cada sofrimento que você chorar e cada coisa que você sentir dentro do seu coração, que você achar que não vai dar certo, isso vai dar certo sim. E você vai estar que nem eu, feliz, alegre, tirando a camisa, correndo, feliz, livre, liberto e feliz, e com a sua família, com certeza uma hora vai estar do seu lado. Eu queria agradecer também a oportunidade e trazer a reflexão do quão significativo é a gente estar aqui conversando e se ouvindo um dos outros, e pedir para que você que está nos assistindo também faça isso. Mas como? Né? Não pode, às vezes não conheço outras pessoas da sigla, não conheço toda a sigla. Então, primeiro de tudo, pesquisar, né? Pesquise as outras letras da sigla, pesquise sobre pessoas intersexuais, pesquise sobre pessoas de gênero fluido, pesquise, que com certeza você vai encontrar cada vez mais muitas letras e muitas representatividades. Siga essas pessoas, converse com essas pessoas, ouça a voz delas e troque com elas a sua vivência. Porque é só assim que a gente vai conseguir ver o quanto diversos nós somos e a gente vai crescer muito com isso, né? Porque com certeza nós aqui saímos outras pessoas depois dessa grande troca, né? Então é importantíssimo que isso aconteça sempre, né? E depende da gente, né? Buscar, conhecer, seguir, buscar outras vivências e falar também, quando você estiver, né, confortável sobre isso. Porque assim como o Saulo fala, né, a gente precisa trazer essa representatividade. O Saulo falando das pessoas transexuais, eu falo das pessoas não binárias, né? Você é válido, né, independente de qualquer pessoa que for te invalidar, assim como qualquer outra identidade que você possa encontrar por aí, saiba que você é válido, você é válida e só siga. Queria também agradecer pela possibilidade de estar aqui, por enxergarem quem eu sou e por ouvirem quem eu sou. E essa conversa foi de extrema necessidade, eu acho, para todo mundo aqui. Falar, ouvir, então acho que é um pouco disso. Obrigada. Eu queria agradecer a você que nos assistiu até agora. E como a Lu disse, pesquise, se informe. Informação e conhecimento nunca é demais. Toda forma de amor é válida, independentemente do seu gênero, independentemente da sua sexualidade. Simplesmente ame e se deixe amar. É isso. Tchau, tchau.